Olá, eu sou o Luiz Gustavo Klein e esse é o Sala Política. Hoje nós recebemos aqui Ricardo Luiz Melão, é advogado, meu colega, formado em Direito pela Universidade Mackenzie, especialista em Direito Administrativo, tem MBA em Gestão Pública pela FGV e atualmente é deputado estadual pelo Partido Novo. É filho de João Melão Neto, ex-ministro do Trabalho e ex-deputado federal. Nas eleições de 2018 foi candidato a deputado estadual eleito com 27.150 votos. Tudo bem, Ricardo? Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco. Pô, o prazer é meu, Gustavo, estar aqui na Sala Política, poder bater um papo com você, é sempre um prazer para a gente. Muito bem. Nós temos um costume aqui, que sempre a primeira pergunta da primeira vez que nós conversamos com alguém é o que trouxe a pessoa para a política. A política, ao contrário do que as pessoas pensam, ela é desgastante, você tem que se dedicar, tirar tempo da sua família, do seu trabalho, muitas vezes para se dedicar. E vocês, do Partido Novo, mais ainda, porque muitas vezes vocês não usam recursos do próprio mandato, que são lícitos, né, mas nem sempre são julgados como morais, e vocês abrem mão de muitos privilégios que os parlamentares têm, que as pessoas envolvidas com o mandato têm, para fazerem com recursos próprios, muitas vezes oriundas dos salários de vocês. Então, o que te trouxe para a política, especialmente num formato que é o proposto pelo partido que você hoje é candidato ao Senado, né, de que vocês abrem mão de muita estrutura que o próprio poder público cede a vocês? Maravilha. Aliás, excelente pergunta, Gustavo. Eu falo que o que me trouxe para a política foram várias coisas somadas, né? Um é óbvio, a influência que eu tinha em casa, que era o meu pai, que foi jornalista, exerceu uma boa parte da vida um papel político, em alguns cargos, né, que você já citou aqui, um deles, né, deputado federal, foi ministro, muito na década de 90, época que eu era criança, ele estava ali crescendo, começava a entender um pouco mais do mundo, das ideias, etc. E a discussão política é curioso, porque eu vim, graças a Deus, de uma família que sempre teve condições, então eu estudei em excelentes escolas lá em São Paulo, capital, pude ter uma boa formação, uma boa condição. E é natural que nós pequenos a gente se questione, porque você vê que nem todos tiveram boas oportunidades. E ali era curioso, porque eu olhava os meus amigos de escola, você não tinha outro político, você não tinha nenhum outro filho de... outro político evidente, mas você não tinha nenhum outro ali que tinha algum político na família ou que tinha esse desejo de se tornar político. E aí eu também me questionava, eu falava, poxa, é uma atividade tão nobre. Muitas vezes, se você teve a oportunidade de estudar, oportunidade de aprender, boas condições, eu também me questionei se não era papel, né, de um de nós a tentar doar tudo isso, toda essa oportunidade que a gente teve para ir na esfera política poder ajudar para que outras pessoas, principalmente, óbvio, aqueles que não têm condições, pudessem ter essa oportunidade também. Então são questionamentos que eu sempre me fiz. E claro, meu pai sendo jornalista, então por um lado era um grande observador da política e analista. Por outro lado, teve o exercício prático. E eu era o filho, né, eu tenho dois irmãos, né, um irmão mais velho e uma irmã mais nova, mas dos filhos eu era o mais parecido com ele, psicologicamente falando, né, dos gostos, do estilo. Então a gente conversava muito. E eu sempre curioso, inquieto, queria entender tudo, fazia perguntas para ele, que para uma criança daquela idade, eu imagino a dificuldade que ele tinha para conseguir me explicar o que era orçamento público. Que você lia no jornal, orçamento, né? Ah, não sei o que, está discutindo orçamento. Pai, o que é orçamento? Ele, filho, temos aqui em casa, certo? Como é que a gente gasta? Então, meu pai, ele gostava de ensinar. Acho que ele sentiu, pelo menos pelo que ele me conta, ele sentiu um pouco falta do pai dele, à época, poder ensinar tudo isso para ele. Então, ele tinha o maior prazer em me ensinar. E aí, aprendendo. E claro, se a gente sabendo de tudo isso, chega na escola, as pessoas vão te identificando também. Tem dúvida. Ah, política, Melão, o que é isso? Aí eu sabia responder porque eu repeti o que ele me falava. Aí todo mundo, nossa, que garoto inteligente, né? Esse vai ser político. Então, eu diria que isso acabou, óbvio, que influenciando todas essas somas e eu também gostava de observar. Só que a minha ideia de política, Gustavo, e aí eu vou entrar para responder o restante da tua pergunta. Eu nunca quis ser político como algo definitivo na minha vida. Ah, eu quero ser político, vou morrer político. Não. Eu sentia que em algum momento eu queria me dedicar a isso. Só que eu não queria ser político. Tem gente que gosta da imagem política. O cara quer ter cara de político, perfil de político, jeito de político. Ele acha lindo aquilo, né? Ele já faz até... Eu acho curioso. Os trejeitos. Né? O cara começa... Alguma coisa a gente acaba ficando, infelizmente, que é do ambiente.
Mas tem cara que acha bonito. Então, cara, né, você vê que o cara vai entrar na política, ele era cara assim, normal, solto, de repente ele quer ser candidato, você já vê o cara assim, né, fazendo gesto. Fala igual o Brizola. É, exatamente, começa a falar igual o Brizola e tal. Não, eu falava, bom, infelizmente a gente tem uma cultura política que tem que ser questionado, né, porque você tem um estilo, né, cada ofício tem um certo estilo de se fazer aquele ofício. E na política já estava ficando algo ultrapassado. E algo que, na minha opinião, e de milhões de brasileiros, não estava servindo mais. Então eu olhava a política, mas sempre com esse olhar de que, poxa, queria mudar a forma de fazer política, queria mudar essa cultura. Quando surgiu o Novo, eu fui filiado até em outros partidos, que meu pai era do antigo PL, que era Partido Liberal, ele sempre foi liberal. Aí o PL, né, teve lá um certo senhor que assumiu a presidência à época, depois que o Álvaro Vale, que era o fundador, que era professor universitário lá do Rio, morreu, e esse senhor está aí até hoje, né? Senhor conhecido aí, bastante comentado, voltou à mídia agora, né? Com a filiação do presidente. Eles saíram e foram para o PFL, que era ainda Partido da Frente Liberal, e aqui em São Paulo era ruim, era mais forte no restante do Brasil, mas aí já é um partido que é liberal, mas é aquela coisa, partido grande, você vai ter diversas culturas dependendo de quem comanda esse partido no seu estado. Então ali eu percebi que já ia perder um pouco a essência, principalmente quando você tem uma ideia, uma visão de mundo. E meu pai sempre teve. Então eu falava, poxa, que coisa, né? Você não tem mais partidos liberais. Quando surgiu o Novo, a primeira coisa que me encantou é um partido com coragem de dizer que era liberal. Porque durante muito tempo as pessoas tinham vergonha de falar que eram liberais. Parecia que você era um sujeito egoísta, um sujeito que não pensa no próximo. A esquerda vendeu muito essa imagem. Criaram o neoliberal como uma coisa ruim. O neoliberal, exatamente. O neoliberal era coisa ruim. A pessoa coisa ruim. quer vender tudo que é nosso. Na faculdade eu tinha colega que falava, não, você é neoliberal. Eu falei, pô, como assim neoliberal? Eu falei, não existe isso, você é liberal, pô. Meu pai, filho, o liberalismo, tinha até um dos grandes autores liberais, eu esqueci agora qual é, para não fazer estação errado, ele dizia que quando ele nasceu, o liberalismo era uma ideia velha, depois quando ele morreu era uma ideia nova. Sempre resgata, liberdade, né? Sempre você vai ter um poder que vai tentar crescer e você vai ter uma reação da sociedade e falar, então o liberalismo vai ser uma ideia ultrapassada ou uma ideia nova. Então, por assumir ser liberal, foi, poxa, que bacana, não tem vergonha. Porque até o PFL na época mudou o nome para Democratas. Para DEM, justamente porque a partir da Frente Liberal é impopular, vamos botar um nome mais amplo, Democratas, né? Para todos, né? Parece que é absurdo. E aí, quando surgiu o Novo, eu gostei disso e também, que foi muito marcante, foi essa proposta de mudar a cultura da política, de se fazer política. Porque uma coisa que era muito clara para mim era, poxa, você é um cidadão, você trabalha, você produziu, ou você tem uma empresa, enfim, você exerce uma atividade que você agregou valor para a sociedade, então você está produzindo algo, seja um serviço, um produto, enfim. Você vai receber da sociedade de acordo com o que ela valoriza aquele produto ou serviço. Fala, poxa, poucas pessoas fazem isso, então você vai valer mais. Tem mais gente querendo, só você faz, você vai valer mais, obviamente. É a lei do mercado, não tem jeito. Ninguém escreveu essa lei, uma lei quase natural, que natural. E aí eu falava, poxa, você produz tudo, uma parte disso, né, você vai lá e paga imposto. E a população mais pobre, que o trabalho dela proporcionalmente, ela paga mais imposto do que o rico. Então ela está pagando mais pelo Estado. E ela é que mais precisa do Estado. Tá? Não tem condições de pagar educação para os filhos, não tem condições de pagar um hospital, que a gente sabe que é caro. Então o poder público fornece isso. E para mim sempre ficou claro que o papel do poder público é fornecer aquilo que é essencial para que os mais precisam deixem de precisar. Então você tem lá uma educação de qualidade, se tivesse, infelizmente nós não temos, aí já começam outras questões. Você fala, poxa, a pessoa nasceu sem condições de pagar, estudou e pelo próprio mérito ascendeu, foi para uma universidade, foi exercer uma profissão, cresceu, ganhou dinheiro e agora ela tem condições de pagar. Ela vai pagar os impostos também, para quê? Para que outras pessoas que também não tiveram condições possam ter essa mobilidade social que a gente sabe que no fim, infelizmente, não funciona e aí que entra o nosso trabalho. Né? Então, para mim, né, resumindo tudo isso,
Por que mudar a cultura? Porque nós temos um Estado que foi criado, na minha opinião, para fazer isso, né, prestar esse serviço para aqueles que precisam, que ao invés de estar servindo as pessoas que pagam imposto, ele está sendo servido por elas. Que aí você vai ver as discussões políticas, e isso eu vi na minha experiência da Assembleia, a maior parte acaba sendo corporativista. Você vê que os assuntos que inflamam mesmo, é difícil eu olhar a galeria lotada. Por exemplo, uma reforma da Previdência, que é um tema polêmico, né, do servidor público. Você olha e fala, poxa, a pessoa trabalha, ela tem estabilidade, bacana, recebe, alguns infelizmente eu entendo que poderiam receber mais, infelizmente estão recebendo menos, alguns estão recebendo muito, principalmente uma elite do servidor público. E aí ela se aposenta, então ela vai lá, ela ascende, está num cargo, vai para o outro, aí recebe lá o último salário dela, que é o maior, aí se aposenta, recebe quase que a integralidade do último salário. Você fala, pô, mas ela contribuiu no começo da vida, ela pagava só tanto, e agora ela está recebendo isso, e a expectativa de vida aumentou também. Você fala, não vai fechar esse custo. Aí você fala, poxa, a sociedade tem esse privilégio? Não tem. Você fala, pô, natural. E o orçamento? Poxa, já temos um déficit no sistema que está ultrapassando o orçamento de segurança pública para a sociedade inteira. Então você fala, poxa, só para manter esse sistema do jeito que é, diferente e mais privilegiado em relação à sociedade, você está gastando só o prejuízo de quem contribui hoje, dos que estão recebendo. Esse prejuízo já é maior que o orçamento de segurança para os 46 milhões de paulistas. Você fala, tem alguma coisa errada. Só que quando você vai na galeria, você não vê lá o pagador de impostos dizendo, não, por favor, reforma. Você não vê, eu quero reforma porque eu quero mais dinheiro para segurança, tá demais, precisa investir mais, o policial está recebendo pouco, a segurança está sucateada, as viaturas estão uma porcaria e etc, está faltando armamento, enfim. Você não vê isso, essas pessoas não ficam sabendo. Então a discussão se dá sempre entre servidores, que não querem abrir mão disso. Sindicatos, né? Sindicatos, que vão lotar a galeria, pressionar deputado, xingar, falar que você está cometendo um absurdo com ele, com a família dele, que são milhares de famílias. Eles fazem você se sentir a pessoa mais horrorosa do mundo. Então, quem não pensa, quem não reflete isso e não tem firmeza, ele acaba cedendo. Porque a impressão que te dá quando você entra naquela galeria é que você é o cara mais maldoso do mundo e está prejudicando gravemente e injustamente alguém. Quando, na verdade, você está tentando ser justo. Equidade, né? Equidade. Trazer uma... Então eu falei, bom, quando você olha tudo isso, você fala, cara, simplesmente o nosso poder público ele quer ser servido. Ninguém veio aqui discutir, quero melhorar a qualidade do ensino. Eu não vi uma manifestação de mães de alunos dizendo, meu filho não está aprendendo nada. Poxa, o desempenho do IDEB aqui em São Paulo não está melhorando. Meu filho com isso não vai conseguir entrar numa faculdade, não vai conseguir ter uma profissão melhor. Você não tem esse tipo de manifestação que era necessário. O que você tem é muito interna, é só de, peraí, não vai cortar o meu privilégio, não vai cortar meu direito adquirido e essa coisa toda. É uma briga solitária, né? A briga solitária. Então eu falei, bom, tá na hora da gente, nós entendemos que nós somos servidores. O político não é uma autoridade, ele presta um serviço para a sociedade. E a minha visão é muito essa. E aí, claro, eu comparo com outros serviços que são prestados na esfera privada. Então quando a gente olha carro oficial, eu falo, poxa, se eu tivesse uma empresa, vou ter carro oficial, carteirinha para falar, olha aqui, eu sou isso e aquilo, eu sou uma autoridade, eu vou ter algum tipo de privilégio? Não, eu vou pegar meu carro, vou trabalhar, vou fazer o meu serviço, e é isso. E aí a sociedade vai me avaliar, vou prestar contas para o meu patrão, não tenho patrão fixo, mas eu tenho a sociedade, então ótimo. Vamos registrar tudo, vamos mostrar, vamos publicar, vamos enviar para aqueles que votaram na gente uma prestação de contas. Então, a ideia toda, né, que acabou me trazendo muito no Partido Novo, foi essa mudança de mentalidade, porque foi o único partido que estabeleceu regras justamente que possibilitaram a criação dessa cultura dentro da instituição. Você que teve esse privilégio de ter o seu pai na política, você vivenciar alguns bastidores, e não direcionando isso ao seu pai em específico, mas os políticos de 20, 30 anos atrás, você percebe que alguns já tinham esse... acordado para isso, já tinham essa, olha, a gente tem que caminhar para esse lugar, ou isso é algo da geração mais nova, da nossa geração, né? Você enquanto mandatário e Partido Novo, seus pares, por exemplo, alguns outros de outros partidos, mas nós acordamos para isso ou já existia alguém com esse pensamento nessas gerações anteriores? Você que conviveu provavelmente com vários parlamentares e que você teve contato. Sinceramente, foi preciso um choque. Porque o político convencional, eu digo que ele é um profissional em fazer votos.
Ele é um profissional em ficar medindo a temperatura do público dele, ele sabe quantos votos ele precisa para estar lá, ele sabe o que ele precisa fazer para continuar lá, e ele também tem a noção do que ele pode ter de vantagens sem que comprometa aquilo que ele precisa de votos para estar lá. Então ele vai medindo tudo isso. É o ser humano chega no ambiente, ele se adapta ao ambiente, então você tem o seu instinto de sobrevivência, então ele fala, putz, isso aqui está grave. Por isso que alguns até vão recuando, e é importante a gente ter esse papel. Que você vai alertando a sociedade passa a ver coisas que ela não tinha visto mais e fala, poxa, é verdade, isso é um absurdo, que ela nunca questionou. É verdade, pô, por que precisa gastar tudo isso de verba de manutenção do seu mandato, despesas do mandato? Como assim? E aí, só que antes ela não via essas informações, então ele falou, ninguém está vendo isso aqui, vou continuar gastando porque é confortável para mim. Vou continuar alugando um monte de escritório aí porque é confortável para mim, eu vou ter dezenas de assessores porque é confortável para mim ter um assessor em cada canto. A hora que a sociedade começa a olhar e falar, poxa, peraí, por que um deputado precisa ter isso? Aí ele vai medir a temperatura. Se ele sentir que isso não importa tanto para o público que costuma votar nele e que tem outras coisas que importam mais, ele vai manter. Porque é o ser humano, ele vai primeiro pensar na sobrevivência, depois como ele vai se dar bem, depois como ele vai ter uma vida mais confortável. Tem todas essas dinâmicas. E talvez o nosso erro foi acreditar que nós vamos sempre eleger, e um dia a gente vai eleger anjos que caíram do céu para tocar a política. Gente, estamos falando de ser humano. O ser humano tem fraquezas, tem defeitos. Não dá, a gente tem que criar um sistema, por isso que eu sou muito a favor de instituições fortes, justamente porque se os seres humanos, infelizmente, não são virtuosos por natureza, né, são coisas que ele vai aprendendo, que ele vai adquirindo, as instituições têm que ser. As instituições têm que ser, porque é ela que acaba segurando. Por que o Partido Novo? Porque foi o único partido que eu vi nesse tempo todo, além de ser liberal, obviamente, assumir isso, que quis se comportar como uma instituição democrática. E dizer, olha, a gente acredita nessas ideias, nesses valores, nesses princípios, vamos fazer processo seletivo para que as pessoas que compartilhem do mesmo sejam selecionadas aqui, a gente filtrar as pessoas que compartilham dessas mesmas ideias, desses mesmos princípios, ver quais são os mais aptos a entrar na vida pública para representar isso lá. E se o dia ela deixar de representar aquilo, o partido vai poder punir, vai poder afastar, vai poder expulsar se for o caso. Então isso foi fantástico, eu falei, é isso mesmo. Então se você é liberal e você acredita nisso, você tem que olhar uma instituição que você fala, se está no Novo eu confio porque essa instituição tem isso muito claro e ela está fiscalizando para mim. Tem filtros, né? Tem filtros. Então isso é muito legal, porque eu falo, quando você vota num deputado do Novo, né, a gente tem aqui a Sandra, temos o Marcos Ronce, né? Quando você opta por eles, você sabe que se eu não eleger ele, muito provavelmente eu vou eleger, né, vou ajudar, o meu voto não vai ser em vão, ele vai ajudar a eleger uma pessoa que tem o mesmo perfil de ideias, né, vai ter um estilo de atuação muito parecido, de cortar gastos, cortar privilégios, defender um Estado focado naquilo que é essencial. É isso. Vai ter esse tipo de atuação. Cada um tem um estilo, mas é uma segurança. Os outros partidos não, porque tudo virou um jogo de poder. Eu digo que, infelizmente, a grande maioria se tornaram legendas, onde eles vão selecionar aqueles que têm mais votos, porque com mais votos eles elegem mais políticos. Então, e com mais político ele vai ter mais espaço, mais poder, mais fundão. Clientelismo, todo um sistema que já existe aí há... Exatamente. O grande desafio do Novo é você crescer sem perder essa essência e esse caráter de instituição, que é sempre o desafio, porque quanto mais você vai crescendo, você vai trazendo mais gente, sempre corre o risco de, claro, quem está lá vai buscar conforto. Então, não falta muitas vezes a pessoa entrar naquela cultura da política convencional, que é uma cultura muito forte, e que os antigos cultivam. E o ser humano no ambiente, se ele não é muito forte de cabeça e de princípios, ele vai mudando sem perceber. Eu vejo isso em muitos políticos novos. Ele entra com aquela cabeça, aí ele vai vendo os outros, ele vê que o cara usa isso, ele não usa, o outro usa, ele vê que o eleitor dele não está se incomodando tanto, ou não vai conferir tanto se ele está gastando com coisas assim. Vem a próxima campanha que não é fácil. Exatamente. Vem a próxima campanha, ele começa a ficar igual o outro e não percebe. Porque ele sempre acha que ele é novo, né? Eu sou excelente, eu vim aqui para mudar. O outro que está lá há 30 anos, que é sem vergonha, esse aqui está mamando há um tempão, está aqui deitado nos privilégios,
Só que não, ele não percebe que você está se tornando igualzinho a ele. E olha, um dia, se quiser, eu te dou exemplos claros de vários que eu vi e como vai mudando. Como eu sou observador, eu já sei que acontece isso, então eu só vou olhando e vou vendo. Então você tem pessoas que saíram do partido que já começaram a fazer algumas concessões. Então você fala, poxa, peraí, era a pessoa que acreditava de fato nisso? Ou ela acreditava naquele momento e aí com o ambiente ela muda de ideia? Ou era o partido que segurava? Isso é interessante, porque enquanto estava no partido, ele mantinha firme aquilo. A hora que ele sai, você vê que ele já... Não é aquela coisa, sair porque não concordo com isso, não concordo, o partido se perdeu, mas eu sigo os mesmos princípios, eu falo... É um agora pode? É quase que isso, ninguém mais está olhando, ninguém está mais enchendo o saco com isso, então, vou pegar o carro oficial, vou aumentar meu número de assessores aqui porque eu estou precisando. Ricardo, eu quero entrar um pouco nas suas pautas para Senado. No seu site está escrito assim, foi o único da história a terminar o mandato pedindo R$0 de reembolso de gastos. O mandato não acabou ainda. Tá errado aí, que vai terminar o mandato. E sim, então... Eu pretendo... Não, isso é compromisso. Até hoje foi 0 e vai chegar até março com 0. Não, até 0, não. Aguentei até agora, pô. Faltando pouco. Pra quê? Todo esse sacrifício aí é igual o regime, né? Você deixa, né? Quanto mais tempo você vai se mantendo e controlando... exatamente. Mais tempo você fala, poxa, eu já fiquei 5 meses fazendo um sacrifício para não comer doce. Aí eu vou chegar na última hora e vou chutar o balde a hora que eu tô chegando na minha meta. Não, vai acabar. Eu já aguentei até agora, fica tranquilo. E como senador, né, na sua campanha, você alega ser a favor do fim do foro privilegiado para deputados e senadores, o fim do fundo partidário e eleitoral, o novo já cumpre isso, né? Já não usa, retomar a CPI da Lava Toga, a volta da prisão em segunda instância e a mudança na estrutura do STF, dentre outros. Aqui eu estou colocando assim, pontos-chave que são bastante discutidos pela sociedade. Né? Nós temos aí nos Estados Unidos pouco mais de 300 milhões de habitantes e 400 e poucos deputados, né? E senadores são 2 por estado, embora eles tenham mais estados. No Brasil nós temos mais de 500 para 200 e poucos milhões de habitantes, então sim, nós temos proporcionalmente muito mais. Unicameralismo, você tem também essas visões de que a gente tem que enxugar a quantidade, não só os privilégios, mas talvez a quantidade de parlamentares? Como você tem essa visão? Assim, aonde que a gente pode fazer, já que você tem esse trabalho de redução de gastos, de respeito ao erário, né, ao dinheiro público, o que a gente pode fazer? E principalmente que eu gostaria que você também tocasse nessa mudança da estrutura do STF. O que seria isso? Então, aonde você vê, enquanto possível senador por São Paulo, a gente pode chegar nesse enxugamento, se é na quantidade de câmaras de duas para uma, ou na redução de parlamentares? O que você acha que é possível? Aonde que a gente pode chegar? Então, o sistema bicameral, nesse caso, eu sou favorável. Porque, por ser uma federação, aliás, eu queria que o Brasil fosse ainda mais uma federação, porque não é, infelizmente, igual aos Estados Unidos, porque os nossos estados não têm tanta liberdade assim para criar leis sim, como existe ali. Tem vários assuntos, por exemplo, direito penal, criminal, o Estado não pode falar nada sobre aquilo. Para um país com dimensões de um continente, não dá, são realidades completamente distintas. Uma coisa que é boa para São Paulo, por exemplo, pode não ser boa para o Acre, pode não ser boa para o Amapá. Então você devia ter mais autonomia. Acho que o país funcionaria melhor e as coisas seriam mais rápidas, porque chega ali, a gente sabe que às vezes uma lei que não interessa para cá, mas para Rondônia seria fundamental, só pode ser discutida no Congresso Nacional até conseguir pautar aquilo, sendo que os outros não têm interesse, não vai nunca. Uhum. Se pudesse fazer no Estado, já teria andado, o Estado já teria se desenvolvido. Né? Uhum. Então, nesse caso, por que o bicameral? A ideia da Câmara é representar a população. Né? Então, cada estado, de acordo com o tamanho da sua população, você vai ter mais deputados ou menos. E aí começam as distorções. Né? São Paulo tem 70, porque a Constituição limita, né? 8 e 70. No mínimo 8, no máximo 70. Uhum. Só que São Paulo, na verdade, se fosse seguir a proporção mesmo da população, era para ter 100 e poucos. E tem estado que tem 8 que devia ter 1 ou até meio deputado. Não existe isso. Uhum. Né? A Câmara, o Senado, o sentido do Senado, então isso aí já teria que ser revisto. Eu diminuiria o número, né, e faria uma proporção mais igual. Aí a discussão seria brava ali em Brasília. Né? A gente sabe que uma vez tem mais cargos, aqueles que estão lá e vão aprovar isso jamais vai dificultar a reeleição dele. Falar, poxa... Não, um exemplo disso, inclusive, na criação do estado do Tocantins, Goiás permaneceu com 16 e Tocantins ganhou 8.
E ganhou 8 nessa. Então você separou um estado em 2, criou a mesma população. E continuou com 16. Goiás continuou com 16. Nunca eu vi diminuir. É incrível. Só aumenta. É difícil alguém falar, não, vamos diminuir na próxima, 513. Então, sei lá, Tocantins agora vai ter 1. Fizemos a proporção, vamos ter 1. Você acha que os deputados lá do Tocantins... E aí vai encontrar outro estado que vai diminuir para 1, todos vão se unir e falar, não, essa aqui a gente vai mudar, tem que ter 8 e tal. Sim. Essa discussão é difícil. E o Senado, né, ele serve para quê? Para que os estados da federação gerem-se um equilíbrio. Por isso que na esfera, né, no federal mesmo, é importante ter esse bicameralismo. Nos estados, não. Mas o federal é justamente para que os estados tenham um equilíbrio ali, e um estado maior, por ter mais população, acabe não prejudicando um outro, que não vai ter a sua defesa, porque sempre vai perder porque tem menos população. Então faz sentido ter os dois. Mas qual que é o problema? Ter 3 senadores. Porque isso foi criado lá atrás, no regime militar, quando eles criaram a figura do senador biônico, justamente porque o partido que estava no poder até então sentia que o regime estava perdendo força, né, era na época do regime militar, e que eles precisavam garantir. Eles nunca, né, eles sempre deixaram eleições livres no Congresso, mas eles gostavam de garantir o controle. Então ali eles viram que iam perder representantes, dividiram alguns estados lá em cima, onde eles tinham maior controle. Então, às vezes uma área que tinha 2 senadores passou a ter 6, porque ele dividiu o estado lá em 1, 2 e tal. Eles aumentaram a representatividade, que ficou distorcido também. Porque estados lá de cima acabam tendo muito mais do que os do sul e do sudeste, que tem uma representação econômica e populacional muito maior. Sim. Só que acaba pesando mais a decisão, a opinião dos que estão lá em cima. E aí é terrível. Você gera uma distorção. Então isso daria para mudar, na minha opinião. Teria que ser feita uma reforma do Pacto Federativo, teria que ser feita uma reforma política. Agora, eu já te falo, tem alguns assuntos que dificilmente vão passar se não tiver apoio popular maciço. A pessoa, é o que eu falo, o político ele mede o termômetro. É desconfortável para ele ter que enxugar cargo no Estado. São 8, ele sabe que só vai entrar 1, que vai ficar difícil para ele entrar, ele nunca vai voltar e falar, não, a prova que no meu Estado só tenha 1 deputado. Não vai. Ele só vai fazer isso o dia que tiver um apoio da população a ponto de dizer, se você votar contra isso, você não vai ser nenhum dos 8. Vai ficar 8, mas você está fora, você não vai ser um dos 8. É difícil, infelizmente, com a nossa população, que ainda não recebe esse tipo de educação adequada na escola, a grande maioria, é difícil você criar esse sentimento a torno para se tornar uma pressão popular em cima de um político local. Mas a gente vai lutar. Nosso papel é lutar, brigar por isso e fazer aquilo que for possível no nosso momento. E o que seria, na sua visão, essa mudança na estrutura do STF? O que você imagina como... Legal, boa. O que acontece, gente? Hoje, o STF passou a ter uma visibilidade muito grande. Antigamente, tem até um podcast fantástico que eu estava ouvindo, que ele conta a história do ministro do STF, morava lá no Rio, ajudou a consertar o vazamento de um prédio de alguém, sei lá, ele foi lá, consertou, depois de muito tempo o cara descobriu, esse cara é ministro do Supremo. Eles não apareciam. Sim. O ideal de uma Suprema Corte num país é você ter uma instância superior, com pessoas altamente gabaritadas, já com uma vivência de sociedade, uma visão jurídica até acima da média, obviamente, né, eu diria acima da média do meio jurídico, inclusive, que serão os guardiões do que há de mais valioso no Estado de Direito, que é a Constituição, que é onde estão todas as leis que organizam o nosso país, que colocam quais são os princípios e as diretrizes que todas as outras leis vão seguir, as leis mães. E ali você tem os protetores daquilo que é mais sagrado, que é a Constituição, que é o que tem que ser mais fixo. Só que aí o que acontece no Brasil? Quando a gente fala em fórum privilegiado, você tem cerca de quase 50 mil pessoas, autoridades, que tem o tal do fórum privilegiado. Grande parte delas, por ter o fórum privilegiado, deputados e senadores, ela vai ser julgada onde? Por questões criminais. Não numa instância comum, não é num juiz criminal aqui da região. Ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Isso trouxe muita visibilidade para o Supremo Tribunal Federal, essa questão penal, criminal e tal, né? Porque eles tiveram, isso principalmente depois do mensalão, eles começaram a ter que julgar esse tipo de caso. E aí foi trazendo visibilidade, a mídia vai cobrindo, e aí você lida com o ministro que começa a aparecer mais, aí o ministro começa a ficar conhecido, começa a querer ter um papel político, aí depois abre Twitter, aí começa a dar pitaco no Twitter, aí começa a querer se meter na política. Você tem um Congresso que, infelizmente,
não legisla porque não quer mexer em alguns temas, porque é difícil, é impopular, ele prefere evitar. Isso faz com que o STF, muitas vezes, o caso chegue ao STF por uma questão de interpretação, e ele coloque lá a sua interpretação da lei, que acaba se tornando, passa, né, aquele julgado passa a ser uma norma, uma lei que a sociedade vai seguir, e ele começa a interferir demais. Só que aí eu te falo, poxa, como que essa casa está sendo montada para fazer isso? E aí por isso que eu falo de mudança de critério. Se eu perguntar para a população, você está satisfeita com o seu STF, com o Supremo Tribunal Federal, todo mundo vai falar, não, absurdo, eu acho aquele juiz fraco, aquele outro não tem nem currículo para estar lá, aquele outro age de forma político-partidária, aquele outro parece mais militante político do que juiz e tal. E aí, quando você vai analisar, eu falo, tá, tudo bem, impeachment, todo mundo vai pedindo impeachment de um, impeachment do outro, bacana, cabe ao Senado isso. E para muitos casos ali, ele tem que realmente abrir o processo e se analisar, se fazer o devido julgamento, a devida discussão. Até para dar um recado que, opa, vamos lá, né? Vocês não podem tudo. Vocês não estão acima do Estado de Direito, vocês não estão acima das leis. Ao contrário, vocês são guardiões dela e são os primeiros que deveriam dar o exemplo. Hoje eles não têm nenhum controle, porque não existe uma corregedoria no STF. Então esse papel caberia ao Senado. Por que o Senado não exerce esse papel? Muitos são investigados. Ele tem fórum privilegiado e quem vai julgar ele é o ministro. Sim. Então olha a situação que nós checks and balances aí... não funciona. Checks and balances não funciona, exatamente. Então qual que é a minha visão na questão de critérios? Primeiro, né, analisando a situação prática do país. Eu falo, olha, esse negócio do cara ter mandato praticamente vitalício, então ele só tem aposentadoria compulsória aos 75 anos, o que está fazendo? Pode reparar. O presidente de então, que é quem indica, ao invés de ele pensar, você é presidente do país, você tem uma visão, e eu sei que você fez ali sua pós em direito constitucional também, você vai ter uma visão de, Estado. Não quero trazer essa pessoa aqui que é uma referência, que tem experiência jurídica, ou foi um grande juiz, foi um grande jurista. Você fala, esse aqui tem a visão para ser um ministro, como eu imagino que tem que ser o nosso protetor da nossa Constituição. Não. Você vira e fala, poxa, vai que tem um rolo do meu grupo político, vai que alguém queira me encrencar, eu preciso ter alguém lá dentro. E, óbvio, eu preciso ter alguém lá dentro que dure muito tempo. Alguém grato a mim que dure muito tempo. Aí ele vai... Quem são as pessoas que estão sendo escolhidas? Juiz com 40 e poucos anos. Nada contra. Né? Ele até pode ter lá conhecimento jurídico, tudo, mas você sabe que não é o tempo exato, na minha opinião, de você considerar que esteja acima de todos os outros, tantos grandes juristas de tantos anos aí que já viram de tudo, e vai lá uma pessoa com 40 e poucos anos, que foi advogado de partido, teve um ali que mal passou, demorou 5 vezes lá para passar no OAB, não sei se é isso, mas eu sei que não passou de primeira. Aí você fala, poxa, é esse o perfil? Aí você fala, não, peraí, não tem critério? Aí você vai descobrir o seguinte, tem critério. Qual que é o critério? Notável saber jurídico e reputação ilibada. Tá, mas como é que eu meço isso? Sim, nós temos também, vamos... Você fez? Você tem, legal, vamos então, entendeu? Que legal, bacana, vai lá. Aí você fala, tá, mas quem que faz essa avaliação, esse controle? Os senadores, porque ele é sabatinado no Senado, é o presidente que deveria indicar, sim. Ele indica e ele vai pro Senado ser entrevistado, ser sabatinado. Aí você fala, poxa, eles vão lá testar o notável conhecimento jurídico dele, saber jurídico dele? Até sim, fazem lá perguntas e tal, mas você sabe que no fim a votação vai se dar por acordos políticos. O senador vai, você quer indicar o ministro, você quer que eu aprove, ele vai ter que vir aqui conversar com a gente. Então ele vai fazer lá o beijamão, passar na sala de cada um dos senadores para conversar, para convencer. E o senador vai votar de acordo com a relação dele com o governo. Tá pagando emenda? Tá dando emenda lá para mim? Pagou aquela emenda? Me deu tal cargo? Então vai ser a base disso, e não a base de um senador que vai lá sabatinar para falar esse cara tem condições ou não de ser ministro do STF. Então, onde eu quero chegar? Primeiro, mudança de critério. Critérios mais claros. Poxa, vamos botar no papel o que é notável saber jurídico. Vamos colocar certas exigências de experiência, de currículo e etc. Questão de, poxa, foi militante de um partido ou exerceu, foi advogado de tal partido, talvez seja um critério de suspeição, sim, na minha opinião. Não é. Inclusive, você tem vários julgamentos que os ministros deveriam ter se declarado suspeitos e fizeram na caruda e não aconteceu nada. Sim. Outro caso, você poderia analisar como abuso do STF, que deveria ter tido um controle.
E aí, mandato fixo, porque aí você fala, puxa, né, você vê, e eu não estou falando absurdo, na Alemanha são 12 anos, né, a Suprema Corte lá, na França, se eu não me engano, são 9, enfim. Você tem que ficar um certo tempo, até porque tem que ter uma certa previsibilidade jurídica de posicionamento, Sim. mas hoje, do jeito que a sociedade anda, acho que 12 anos razoável. E eles mesmos mudam a opinião a cada 2 anos, então não tem nem... Com eles sendo vitalícios, você não tem... Teve um cara uma vez, eu coloquei isso na minha rede social, o cara virou e me questionou. Falou, isso é um absurdo, porque o ministro fica lá até os 75 anos de idade para trazer uma previsibilidade jurídica. Isso veio dos Estados Unidos. Tudo bem, mas lá funciona, é outra cultura. Funciona muito melhor. Então é absurdo, é algo conservador. Eu virei e falei, filho, se isso aqui funcionasse no Brasil, você não teria aí o Gilmar Mendes mudando de opinião esse tempo. Ele já está um tempão, eu não vejo que isso está funcionando. Aí, quem sabe, sabendo que vai ficar só 10 anos, ele possa escolher alguém com mais idade, com mais perfil, e aí você não precisa ficar fazendo esse cálculo político de, eu quero garantir o maior seguro jurídico para mim mesmo, com a minha escolha para o Supremo Tribunal Federal. Esse é um critério, como eu falei, você ter mais claro o que é o notável saber jurídico, contar a experiência, e também algo que tem em outros países, que é não só o presidente da República indicar, você divide. Então você coloca lá, três ministros serão indicados pelo presidente da República, 3 pela Câmara, 3 pelo Senado, talvez 2 ali pelo próprio Poder Judiciário. E as pessoas questionam, né? E aí é legal explicar. O que presidente tem que indicar, deputado tem que indicar, senador tem que indicar. Nosso artigo 1 diz, né, que todo poder emana do povo. Não sei se você conhecia esse conceito. Uma vez me explicaram, achei interessante. Eu falei, mas por que o presidente tem que indicar? Isso é um absurdo. Então. Aí fala, não, como todo poder emana do povo e será exercido por meio de representantes eleitos, no judiciário é um poder, só que teoricamente ele não emanou do povo diretamente, é um concurso tudo. Então, quando você coloca o ministro do Supremo, é o cargo maior no judiciário, é a alta instância, quando o presidente indica é mais ou menos uma chancela de que o poder veio do povo. Sim. Mas o poder veio do povo também no Senado, na Câmara. Então você poderia dividir isso para dar uma equilibrada e não ficar tudo fixo num interesse só de um determinado presidente naquele momento. Entendi. Ricardo, eu queria te agradecer por ter mais uma vez aceito falar conosco. Espero que retorne eleito, aqui já empossado senador, para falar de novo conosco. Se Deus quiser. E caso você queira fazer suas considerações finais aqui para o nosso telespectador. Olha, Gustavo, primeiro um prazer poder falar aqui com você na sala política, poder bater esse papo, trazer esses esclarecimentos. Isso é muito importante, isso aqui é um serviço de cidadania que está sendo prestado, porque infelizmente o que nós temos, né, a cada eleição as pessoas acabam decidindo seu voto de última hora e acabam não fazendo a análise correta, porque muitos desconhecem qual que é a função de um deputado, qual que é a função de um senador, e aí acaba escolhendo perfis que não necessariamente são os mais importantes para aquela função. Então, para ser um senador e fazer tudo isso que eu estou falando aqui, tem que ser alguém, primeiro, que tenha esse tipo de visão, segundo, alguém que já mostrou que quando exerce cargo se mantém firme nesse tipo de visão, terceiro, ser realmente independente. Não é só não ter rabo preso na justiça para poder fiscalizar até ministros do STF, se for o caso, mas também não ter ninguém no seu partido que tenha rabo preso na política. Porque o cara pode entrar lá e vai encontrar outros 3 ou 4 senadores que estão lá encrencados do partido dele, ele vai sofrer pressão para retirar a assinatura de CPI como a lava-toga, que justamente ia fazer essa investigação dos abusos do Supremo Tribunal Federal. Vai receber ligação do cacique e do chefe do partido dele para retirar também pedido de CPI, para votar a favor de tal projeto e contra aquele, porque isso está na negociação dele com o governo. Então a gente nunca vai ter o Senado que a gente deseja para aplicar essas ideias se nós não analisarmos não apenas as ideias do candidato, mas sua história, sua postura, o ambiente onde ele está inserido, quem serão seus colegas de partido. Então peço a vocês, façam essa reflexão, votem certo. Só assim que a gente vai conseguir ter uma mudança efetiva. E é possível. Se seguir esse caminho, votar certo e ficar em cima do político todo o mandato dele, garantir que ele vai ficar lá aos 8 anos, tem muito senador que sai e deixa do suplente, e esse é meu compromisso, é ficar aos 8 anos, de fato, e eu vou cumprir, aí sim a gente vai ter uma política diferente. Então, queria trazer essa mensagem e dizer que eu faço o possível e impossível para cumprir todos esses requisitos aqui, por isso que eu me coloquei à disposição do Senado.
porque eu amo o meu estado, São Paulo é uma potência, São Paulo contribui muito com a federação e infelizmente acaba sendo escanteada em Brasília porque nossos senados ficam apagados, né, ou se rendem aos seus próprios partidos e não exercem o papel que deveria ser exercido por alguém que está indo lá para ser um soldado do seu estado. É isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado também ao Thiago Zanetti, que fez a técnica pra gente. Obrigado a você que nos assiste. Eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Você assiste aqui na TV Todo Dia, canal 14, uma parceria com o portal O Carioba. Até amanhã.